alunos! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. E hoje vamos iniciar nossa aula com a autocorreção das páginas 143 e 144 do livro de vocês, tá? Que são as questões referentes ao conteúdo de expressões numéricas. Lembrando que para resolver uma expressão numérica, nós devemos seguir as regras de resolução. Primeiro as multiplicações ou divisões, na ordem que elas aparecem, depois as adições ou subtrações, também na ordem que aparecerem, tá? No caso das expressões com parênteses, devemos resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Isso quer dizer que os parênteses, eles têm prioridade, ou seja, eles devem ser resolvidos primeiro, tá bom? Depois que eu elimino os parênteses, eu vou resolver a minha expressão numérica normalmente, tá? Então, primeira questão diz assim, resolva as expressões numéricas. Letra A, temos 24 dividido por 6, mais 3 vezes 7, menos 5. Observe que nós temos divisão e nós temos multiplicação. Podemos resolver as duas ao mesmo tempo, porque entre elas nós temos uma operação de adição. Ou nós podemos resolver primeiro uma e depois resolver a outra, tá bom? Dá no mesmo, a resposta tem que ser a mesma. Para facilitar, eu vou resolver as duas ao mesmo tempo, tá bom? Então, nós temos, não esqueça o sinal de igualdade, tá bom? 24 dividido por 6 é igual a 4, mais 3 vezes 7, que é igual a 21, menos 5. Aí você vai repetir o sinal de igualdade. Perceba que nós ficamos com uma adição e com uma subtração. Vamos resolver primeiro a adição, porque ela foi a primeira que apareceu, tá bom? Então, fica igual a 4 mais 21 é igual a 25. 25, vou repetir, menos 5, tá? 25 menos 5 é igual a 10, tá bom? É igual a 20. É igual a 20. Então, nossa expressão numérica resultou em 20 na letra A. Aí você pode dizer, professora, eu fiz diferente, mas o resultado foi o mesmo. Gente, você não fez diferente. Você fez a mesma coisa que eu fiz. A diferença é que você resolveu primeiro a divisão para depois resolver a multiplicação. Tá bom? Ah, professora, eu resolvi primeiro a multiplicação. Ok, mas você deve resolver a sua expressão numérica na ordem que aparecer, tá bom? Então, letra A, 20. Letra B, nós temos uma multiplicação, uma divisão, subtração e adição. A mesma coisa, tá, gente? Na letra B, a mesma coisa. Vamos resolver primeiro a multiplicação e a divisão, porque entre elas nós temos um sinal de subtração, tá bom? Então, temos aqui sinal de igualdade, 7 vezes 9 é igual a 63, menos 25 dividido por 5 é igual a 5 mais 6, tá bom? 5 mais 6. Agora, vamos resolver a subtração, porque ela foi a primeira que apareceu. 63 menos 5 é igual a 58, então fica 58 mais 6. 58 mais 6 é igual a 64. Portanto, nossa expressão numérica resultou em 64, tá bom? Letra B. Letra C, nós temos uma expressão numérica com parênteses. Então, primeiro devemos resolver o que está dentro do parênteses para resolver o restante da expressão. Então, o que não pertence a esse parênteses, nós vamos apenas repetir. Então, fica igual a 27 mais 19 menos 7 é igual a 12. Menos 8, tá ok? Então, temos uma adição e uma subtração. Vamos resolver primeiro
a adição, porque foi a primeira que apareceu, tá? 27 mais 12 é igual a 39, então fica 39 menos 8. 39, gente, menos 8 é igual a 31. Portanto, nossa expressão numérica resultou em 31. Isso na letra C. Letra D, temos uma expressão numérica com parênteses. Perceba que dentro do parênteses, nós temos mais de uma expressão, mais de uma operação, perdão. Então, vamos resolver a primeira que apareceu, depois vamos resolver a outra, tá? Então, vamos repetir tudo que não faz parte dessa operação. Portanto, 20 menos 5 é igual a 15. 15 mais 8, tudo isso vezes 2, tá bom? Agora eu vou resolver o parênteses. 15 mais 8, já posso eliminar porque eu tenho apenas uma operação dentro dele. 15 mais 8 é igual a 23. 23 vezes 2. Agora sim eu resolvo a multiplicação. 23 vezes 2 é igual a 46. Então, nossa expressão numérica resultou em 46 na letra D, tá bom? Acertaram? Espero que sim. Agora eu vou apagar para continuar a nossa autocorreção, tá? Letra E, nós temos 25 dividido por 8 dividido por 2, mais 1, menos 2, tá? Letra F, 30 menos 2 vezes 5, dividido por 4 vezes 3, menos 2, mais 7. Então, letra E, 25 dividido por 8 dividido por 2, mais 1 menos 2. Letra F, 30 menos 2 vezes 5, dividido por 4 vezes 3, menos 2, mais 7, tá? Então, letra E, você vai perceber que na letra E nós temos um parênteses, tá? Isso quer dizer que o parênteses ele deve ser resolvido primeiro, ele tem prioridade. Só que dentro do parênteses eu tenho duas operações. Eu tenho uma divisão e eu tenho uma adição. E aí você vai lembrar que a divisão, ela tem que ser resolvida primeiro. Depois que você resolve a divisão, aí sim que você vai poder resolver a adição, tá? Portanto, tudo que não faz parte dessa divisão, nós vamos apenas repetir, tá? Então, vamos repetir aqui, ó. 25 dividido por 8 dividido por 2 é igual a 4, mais 1 menos 2, tá? Continuei com parênteses, então eu vou eliminar agora esse parênteses, tá? Então, vai ficar igual a 25 dividido por 4 mais 1, que é igual a 5 menos 2, tá bom? Só repetir o 2. Agora eu tenho uma divisão e uma subtração. Vou resolver primeiro a divisão, tá? Então, 25 dividido por 5 é igual a 5. 5 menos 2 resulta em 3. Portanto, nossa expressão numérica da letra E é igual a 3. Certinho? Letra F, nós temos dois parênteses, nós temos aí as 4 operações. O que eu vou resolver primeiro? O parênteses. Só que dentro dos dois parênteses eu tenho duas operações. Vou resolver a operação que é prioridade. No caso, ó,
as multiplicações, tá? Tudo que não faz parte dessas multiplicações, eu vou apenas repetir. Então, vai ficar igual a 30 menos 2 vezes 5, que é igual a 10, dividido por 4 vezes 3, que é igual a 12, menos 2 mais 7, tá bom? Só repetir. Continuei com parênteses. O que eu faço agora? Eu vou resolver o que está dentro do parênteses, tá bom? Então, vai ficar igual a 30 menos 10 é igual a 20, dividido por 12 menos 2 é igual a 10, mais 7, ok? Divisão e adição, vou resolver primeiro a divisão. 20 dividido por 10 é igual a 2. 2 mais 7 é igual a 9. Então, letra F resulta em 9, certinho? Letra F resulta em 9. Letra G, 45 menos 15 mais 8 menos 10. E letra H, 21 dividido por 2 vezes 5 menos 3 mais 13. Então, só conferindo, letra G, 45 menos 15 mais 8 menos 10. E letra H, 21 dividido por 2 vezes 5 menos 3 mais 13, tá? Então, na letra G, nós temos parênteses. Vamos resolver primeiro o que está dentro do parênteses. No caso, a adição apareceu primeiro, então vamos resolver primeiro a adição, tá bom? Então, vai ficar igual a 45 menos 15 mais 8 é igual a 23. 23 menos 10, tá bom? Que é igual a, continuo com parênteses, então vamos eliminar o parênteses, tá? Resulta em 45 menos 23 menos 10 é igual a 13, que é igual a 45 menos 13. 45 menos 13 resulta em 32. Então, o resultado da nossa expressão numérica é 32, tá bom? Letra H, gente, a mesma coisa, tem um parênteses, então vou resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Lembrando que eu tenho duas operações dentro dele, então eu vou resolver a primeira e repetir para resolver a segunda depois, tá certo? Então fica igual a 21, dividido por 2 vezes 5, que é igual a 10, menos 3 mais 13. Tá bom? Então, continuo com parênteses. Vou eliminar o que está dentro do parênteses. Então, vai ficar igual a 21 dividido por 10 menos 3 é igual a 7 mais 13. Tá bom? Agora, eu vou resolver a divisão. 21 dividido por 7 é igual a 3. 3 mais 13 é igual a 16, tá bom? Então, letra H resulta em 16, certinho? Letra H resulta em 16.
Então, letra I nós temos 16 dividido por 4, mais 5, mais 12 dividido por 3, vezes 3. Letra J, 36 dividido por 6, mais 12 dividido por 9, tá bom? Então, na letra I, vamos resolver primeiro o que está dentro do parênteses e perceba que dentro do parênteses temos mais de uma operação. Então, vamos resolver a primeira que apareceu, tá? Então, temos aqui 16 dividido por 4, que é igual a 4, mais 5, mais 12 dividido por 3 é igual a 4, 4 vezes 3, estou repetindo, tá? Igual a. Perceba que agora nós ficamos com dois parênteses e nós podemos resolver os dois ao mesmo tempo ou podemos resolver primeiro um e depois resolver o outro, tá bom? Eu vou resolver os dois ao mesmo tempo para facilitar. 4 mais 5 é igual a 9, mais 4 vezes 3 resulta em 12, tá bom? 9 mais 12 é igual a 21. Então, resultado da expressão numérica da letra I é igual a 21, certinho? Na letra J, gente, o mesmo procedimento. Temos parênteses, dentro do parênteses temos duas operações. Então, vamos resolver a primeira e repetir a segunda, porque no caso temos uma divisão, tá bom? Então, fica igual a 36 dividido por 6 é igual a 6, mais 12, tudo isso dividido por 9, tá bom? 6 mais 12 é igual a 18, 18 dividido por 9 é igual a 2. Então, letra J resultou em 2, tá bom? Expressão numérica aí resultou em 2, certinho? Página 144. Página 144, temos a primeira questão que diz assim: resolva os problemas escrevendo uma expressão numérica. Então, antes de resolver o problema, vocês vão ter que escrever a expressão numérica que representa o problema, tá? Primeira questão. Um comerciante vendeu 1.024 casacos durante o inverno. Ele ainda tem um estoque em estoque 10 caixas com 169 casacos cada uma. Quantos casacos ele tinha ao todo para vender? Então, perceba, o comerciante, só um minuto, o comerciante, ele vendeu 1.024 casacos. Ele vendeu 1.024 casacos durante o inverno. E ele ainda tem estoque 10 caixas com 169. Como é que eu represento 10 caixas com 169? Isso mesmo, usando uma multiplicação. Então, fica 10 mais 10 vezes 169. Quantos casacos ele tinha ao todo para vender? Então, para resolver esse problema, temos que resolver a expressão numérica, tá? No caso, temos uma adição e uma multiplicação. Vamos resolver primeiro a multiplicação, porque ela tem prioridade sobre a adição. Então, fica igual a 1.024 mais 10 vezes 169 é igual a 1.690. 1.024 mais 1.690 resulta em 2.714. 2.714 é o total de casacos que ele tinha para vender, tá bom? Então, ao todo, ele tinha
2.714 casacos para vender. Ok? Segunda questão. Se em 12 bandejas de mesma quantidade há 420 salgadinhos, quantos salgadinhos haverá em 4 bandejas? Gente, em 12 bandejas há 420 salgadinhos. Para descobrir quantos salgadinhos há em cada bandeja, nós devemos fazer uma divisão, tá bom? Então fica 420, que é o total de salgadinhos, dividido por 12, que é o total de bandejas, tá bom? E a questão quer saber quantos salgadinhos haverá em 4 bandejas. Então, o resultado eu vou multiplicar por 4. Por que o resultado eu multiplico por 4? Porque quando eu efetuar essa divisão, eu vou encontrar a quantidade de salgadinhos que há em uma bandeja. Mas no caso eu quero saber quantos salgadinhos há em 4, tá bom? Então, vamos resolver primeiro, nesse caso, a divisão, tá bom? Vamos resolver primeiro a divisão. 420 dividido por 12, que é igual a 35 vezes 4, tá bom? 35 vezes 4 é igual a 140. Gente, perceba que 35 é o total de salgadinhos que há em cada uma, tá bom? Em uma bandeja há 35 salgadinhos, então em 4 bandejas há 140 salgadinhos. Então, respondendo, em 4 bandejas, haverá 140 salgadinhos. Ok? Certo? Terceira questão. Terceira questão diz o seguinte: Diana e Flávia colecionam papéis de carta. Diana tem 384 e Flávia tem a metade. Quantos papéis de carta tem as duas juntas? Gente, para descobrir a metade, nós devemos dividir o total por 2, tá bom? Então, na terceira questão, nós temos aí o total de cartas que Diana tem, que são 384, e Flávia tem a metade. A questão quer saber quanto as duas têm juntos. Então, perceba que a Flávia tem a metade de 384, tá? Então, 384 dividido por 2 para descobrir. Aí, tá? Então, vamos resolver primeiro a divisão. 384 dividido por 2, o que não faz parte da divisão, nós vamos apenas repetir. Então, 384 fica igual a 384 mais 192, tá? Isso quer dizer que 192 é o total de papéis que a Flávia tem, tá bom? E aí, agora nós resolvemos a adição. 384 mais 192, que é igual a 576. 576. Então, as duas juntas têm 576 papéis de carta. Papéis de carta. Quarta questão. Um comerciante comprou 4 máquinas fotográficas iguais e pagou 1.715. Quanto ele pagaria se comprasse só 2 máquinas fotográficas?
Então, gente, ele comprou aí, ele comprou 7 máquinas e pagou 1.715. Então, para descobrir quanto custou cada máquina, nós vamos dividir esse valor por 7. A questão quer saber quanto ele pagaria se comprasse apenas 2. Então, o resultado nós vamos multiplicar por 2, tá? Resolvendo a divisão, porque ela foi a primeira que apareceu, nós temos como resultado 245. Então, 245 é o valor de uma máquina fotográfica. Só que a questão quer saber quanto custou as 2 máquinas. Então, eu multiplico o resultado por 2. 245 vezes 2 é igual a 490, ok? Então, se comprasse só 2 máquinas fotográficas, ele pagaria 490 reais, tá bom? Então, ele pagaria 490 reais se comprasse só 2 máquinas fotográficas, tá? Coloque a resposta completa. Resposta completa. Então, vamos agora para a nossa página de classe, no caso, página 145, tá? Na página 145, temos relações de igualdade. Temos relações de igualdade, tá bom? Vamos acompanhar a leitura. Fernando e Paula colocaram em uma balança da escola alguns carrinhos. Fernando disse: eu coloquei 2 carrinhos amarelos, um verde e 4 azuis. E a Paula disse: e eu coloquei 5 carrinhos vermelhos e 2 verdes. Desse modo, a balança ficou equilibrada. Por isso, podemos indicar quantidade de carrinhos por meio de uma igualdade, de 2 expressões numéricas. Então, o Fernando ele colocou na balança o quê? Ele colocou 2 carrinhos amarelos, mais um carrinho verde, mais 4 carrinhos azuis. E o que foi que a Paula colocou? Ela colocou 5 carrinhos vermelhos e 2 carrinhos verdes. Então, nós temos aí uma relação de igualdade. Esse sinal aqui, ó, é o sinal de igualdade, que divide a igualdade em 2 partes com o mesmo valor, chamado de membros, tá bom? São chamados de membros. Ou seja, Fernando tirou 3 carrinhos do lado direito da balança dele e ficou desequilibrada. Mas logo depois, Paula tirou 3 carrinhos do lado dela e a balança voltou a ficar equilibrada. Então, explicação, tá, gente? Aqui nós temos uma igualdade. Aqui temos o total de carrinhos de Fernando. E depois
da igualdade, nós temos o total de carrinhos de Paula. Eita, vamos organizar aqui, né? Então, vamos aqui. Temos a quantidade de carrinhos de Fernando e a quantidade de carrinhos de Paula. Fernando colocou 2 mais 1 mais 4. E Paula colocou 5 mais 2. Tá bom? Então, perceba que o que divide os carrinhos de Fernando e os carrinhos de Paula é uma igualdade. Essa igualdade, como o próprio nome já diz, significa que as quantidades são iguais, tá bom? As quantidades são iguais, ou seja, tudo que está no primeiro membro, é igual ao que está no segundo membro, tá? O que está à esquerda da igualdade nós chamamos de primeiro membro e o que está à direita da igualdade nós chamamos de segundo membro. Então, primeiro membro, quantidade de carrinhos de Fernanda. Segundo membro, quantidade de carrinhos de Paula, tá bom? Vamos conferir. 2 mais 1 é igual a 3, 3 mais 4 é igual a 7. 5 mais 2 é igual a 7. Então, 7 é igual a 7. Portanto, essa igualdade, ela é verdadeira, tá bom? Aí, continuando a leitura, nós temos que Fernando tirou 3 carrinhos da sua balança. Ou seja, se ele tirou 3 carrinhos, ficamos com 7 menos 3. E aí, nós vimos que a balança ficou desequilibrada. Depois, a Paula também tirou 3 carrinhos, ou seja, 7 menos 3 é igual a 4. Então, a balança voltou a ficar equilibrada, tá? A balança de Fernando e de Paula. Aí, nós temos a representação. Como a balança ficou equilibrada novamente, podemos indicar 2 mais 1 mais 4... menos 3, que foi a quantidade de carrinhos que eles retiraram, tá bom? A mesma coisa nos carrinhos de Paula. 5 mais 2, que é igual a 7, menos 3, que é igual a 4. Então, confirmamos a igualdade na quantidade de carrinhos. Uma relação de igualdade não se altera quando adicionamos ou subtraímos o mesmo número nos dois membros da igualdade, tá bom? Então, relação de igualdade, como o próprio nome já diz, ambos os membros, eles têm que estar representando as mesmas quantidades, tá bom? Ambos os membros, eles devem representar as mesmas quantidades. Observe o exemplo, tá? Observe o exemplo. Eu vou colocar aqui 2 mais 1 mais 2. Depois eu vou colocar 4 mais 1. Eu quero que você me diga se essa relação de igualdade ela é verdadeira. Eu quero que você me diga se tudo que está no primeiro membro é igual ao que está no segundo membro. Se essas quantidades forem iguais, então eu mostrei aí a relação de igualdade entre elas, tá bom? 2 mais 1 é igual a 3, 3 mais 2 é igual a 5, 4 mais 1 é igual a 5. Então, eu mostrei que a igualdade, ela é verdadeira. Então, eu mostrei a relação de igualdade, tá? Tudo que está à esquerda da igualdade é chamado de primeiro membro e tudo que está à direita da igualdade é chamado de segundo membro. Lembrando que o que separa o primeiro membro do segundo membro é apenas o sinal de igualdade, tá bom? Esse sinal aqui de igual. Certinho? Então, é só isso que está dizendo aí na página 145, tá, gente? Espero ter ajudado. Beijos e até o nosso próximo encontro.